A paz do Senhor Jesus para todos. Eu venho aqui através deste vídeo trazer uma mensagem para os irmãos diante de tudo que o mundo está passando, essa calamidade que o mundo está passando. E Deus pediu a mim para trazer uma palavra para os irmãos. Eu não procuro me expor, apesar de que alguns amigos já pediram para fazer vídeo e tudo, mas eu prefiro me preservar. Mas vou trazer uma mensagem que Deus colocou no meu coração e vou estar aqui discorrendo de alguns versículos da Bíblia Sagrada, trazendo a mensagem para os irmãos. E a mensagem é diante desse vírus que nós estamos enfrentando, essa pandemia mundial. Quero trazer aqui à memória a história do povo de Israel, o povo hebreu, que se encontrava no Egito como escravos. Então, eles passaram lá 430 anos servindo a Faraó como escravos. E para esse vídeo não ficar muito longo, eu quero chegar já na parte onde Faraó ele não permite que o povo de Deus ele saia do Egito. Ele não permite, não libera. E Deus ele manda consequências a Faraó, as pragas, para que o mesmo venha deixar o povo de Deus sair do Egito, o povo hebreu, o povo escolhido por Deus. Então, Deus começou com a praga que as águas tornaram-se sangue. Depois foi a praga das rãs. Depois a praga dos piolhos. Depois a das moscas. Depois a praga das pestes nos animais, a praga das úlceras. Houve também a praga da saraiva e a praga dos gafanhotos, a praga das trevas. E eu quero falar justamente da última praga, que foi a praga da morte de todos os primogênitos na terra do Egito. De todos, desde o servo até a casa dos senhores, até a casa do faraó. Então, como Faraó, como eu havia dito, estava com o coração endurecido e não queria libertar o povo de Deus, e Deus trouxe todas essas pragas para que ele libertasse o povo, e mesmo assim ele endureceu o coração. Então Deus trouxe essa última praga, que foi a mortandade de todos os primogênitos. Mas eu quero ler aqui com os irmãos Êxodo 12, o versículo 7. Vamos discorrer alguns versículos aqui com calma. O versículo 7, o versículo 12 e o 13. Depois vamos ler mais alguns versículos. Então, diz assim a palavra do Senhor. Versículo 7, capítulo 12, versículo 7. E tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. Aí o versículo 12 diz o seguinte: E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízo, eu, o Senhor. O versículo 13 diz o seguinte: E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito.
Então aqui eu já quero discorrer alguns pontos da palavra do Senhor. Então o Senhor, ele falou para Moisés que na porta em que tivesse o sangue do animal, nas ombreiras das vergas das portas, então na porta que tivesse, não haveria mortandade, não haveria praga. Então o anjo da morte ia passar por sobre aquela casa e não ia haver mortandade naquela casa. E assim todos os hebreus fez. Pegou o sangue e colocou no umbral da porta. E quando o anjo da morte passou, ele passou por cima da casa e não feriu aquelas pessoas que se encontravam ali. Qual é a primeira mensagem aqui que o Senhor está falando para a gente? As pragas que estão percorrendo a terra, a primeira mensagem que o Senhor disse para você nesta noite, nesta madrugada, que quando o cavaleiro da morte passar por toda a terra, ele não vai atingir a sua casa, o seu lar, a sua família. Agora, para isso, a gente tem que fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte como cristão? É orar, é buscar e se santificar. Porque a taça da ira de Deus com certeza está se enchendo. Deus, ele não está mais satisfeito com esse povo aqui da terra. Porque o povo é muito corrompido, o povo não obedece a Deus, o povo não escuta a voz de Deus, entra no ouvido e sai no outro. Então, Deus está chegando no limite dele. Então, a palavra de Deus, a primeira parte é essa, para você. Que praga nenhuma chegará à tua tenda. Mortandade nenhuma chegará à tua tenda, desde que você seja fiel ao Senhor. E você que ainda não é evangélico, que ainda não aceitou Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida, essa é uma oportunidade que a gente vê que Jesus Cristo está às portas. Eu quero discorrer aqui outros versículos da Bíblia com os irmãos também, ainda no mesmo capítulo 12 de Êxodo, e o versículo 21, que diz assim: Chamou, pois, Moisés a todos os anciões de Israel e disse-lhes: Escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias e sacrificai a vossa Páscoa. Então tomai um molho de isopor e molhai-o no sangue que estiver na bacia e lançai na verga da porta e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia, porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos, para sempre. E acontecerá que, quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. Então, aqui havia uma promessa de libertação para o povo hebreu, o povo que só se encontrava cativo, escravo na terra do Egito. Então a promessa era o quê? Era Canaã. E a segunda parte que eu quero falar com os irmãos é que quando se fala de praga, está associada à libertação. Então Deus se utilizou de pragas para libertar o povo
do Egito. Então, praga está associada à libertação do povo. E para nós cristãos, a nossa Canaã tem outro simbolismo, que é a Canaã celestial. Então, nós cristãos almejamos alcançar essa Canaã celestial, que é estar com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos céus. E a gente vê que, como as pragas estão associadas à libertação, também para nós cristãos, a nossa Canaã celestial está associada à volta de Cristo, que é justamente a libertação do povo que vai se encontrar com Cristo. Então, está chegando, está perto já a volta de Cristo. Assim como o Senhor utilizou das pragas para libertar o povo, na nossa Canaã celestial está associado que a gente vai sair daqui dessa terra. E a vinda do Criador, do Filho, unigênito de Deus, está próxima. Mas também eu sou prudente. Isso não quer dizer, meus amados irmãos, que nós vamos deixar de viver desleixadamente. A gente não pode. Nós temos que respeitar as autoridades e que respeitar o que é imposto para a gente. Isso não quer dizer que, eu estou salvo, eu estou protegido, né? Quando o anjo do Senhor, o cavaleiro da morte, passar pela terra, ele não vai me atingir em minha casa, eu vou pagar para ver. Não, não é isso. A gente vai manter a prevenção que todo mundo está mantendo, porque o Senhor Jesus ele falou em Mateus 10,16, que nós devemos ser prudentes como a serpente. E prudência fala justamente disso. O prudente, ele se antecipa ao acidente, vamos dizer assim, para que não aconteça aquele acidente, não aconteça aquele algo de ruim. Então, o prudente está sempre vigilante. Então, nós temos sim que se prevenir, utilizar máscaras, utilizar álcool em gel, ficar em casa. Temos que se prevenir, até porque o povo de Deus, eles fizeram a prevenção dele. Qual foi a prevenção deles? Foi justamente passar. A recomendação de Moisés foi que eles passassem o sangue na ombreira da porta e não saísse de casa, porque o anjo ia passar. Então, aquele que desobedecesse, né, ia pagar as consequências, né? Ia pagar as consequências. Então, aqui também é bom ficar ciente, os irmãos, que a gente tem que ser prudente. Eu quero ler aqui em Provérbios 22, e o versículo 3, que diz o seguinte: o prudente vê o mal e esconde-se, mas o simples passa e sofre a pena. Ou seja, aquele que não está atento, aquele que não tem aquela malícia, mas a malícia não é no sentido ruim, mas a malícia no sentido de ver as coisas, enxergar antes delas acontecerem, ele vê e se esconde. O prudente vê o mal e esconde-se, mas o simples passa e sofre as consequências, a pena. Então, por isso que a prudência está relacionada a isso, a gente também fazer a nossa parte, porque Deus vai fazer a dele, mas a gente também tem que fazer a nossa parte. Então, a nossa parte é se prevenir junto com todo mundo, porque a gente está aqui na terra, mas que ter fé em Deus, orar a Deus, buscar o Senhor, que quando esse anjo da morte passar, ele passe por sobre a nossa casa e não pegue na nossa parentela, na nossa família. Então essa é a mensagem que eu tenho para deixar para os irmãos. Foi a mensagem que Deus tocou no meu coração. Não sei se vou fazer outros vídeos. Se Deus tocar no meu coração, eu vou fazer.
Sempre alguns alunos meus pediram já para eu fazer vídeos e colocar no YouTube, mas eu nunca quis me expor. E também eu não sabia se falava da palavra do Senhor ou se falava de coisas profissionais, da área profissional, mas o Senhor já havia um tempo que pediu a mim para tocar em certos assuntos para os irmãos. E não sei se vou fazer com uma sequência de semana em semana ou de mês em mês. O que o Senhor tocar no meu coração para falar para os irmãos, eu falarei. E desculpa os erros de português, até porque eu não estou aqui para dar aula de português. Desculpa os erros. Quem por acaso fizer algum comentário negativo nesse sentido, eu não sou professor de português. Eu sou um simples estudador da palavra do Senhor e me esforço para isso. E estou sempre procurando estar em conexão com o Criador para que Ele traga mensagens para trazer, dividir e compartilhar com os irmãos. Porque a nossa finalidade aqui na Terra é essa. É que o reino de Deus ele venha a ser alcançado. E para você, meu jovem, minha jovem, senhora, senhor, criança, que ainda não aceitou ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa é a melhor hora, esse é o melhor momento, porque Ele está às portas. Assim como as pragas do Egito estavam associadas, né, à libertação do povo hebreu, assim também é a volta do Filho do Homem. Então, as pragas, ela está associada à nossa libertação desse Egito que é o mundo e a volta de Cristo, que é a nossa libertação daqui, do Egito, que o Egito para nós é o mundo. Então, a gente vê que Deus, ele realmente está furioso com o pecado do homem. E é como Jesus disse, né? Assim como foram nos tempos de Noé, assim também seria a volta da vinda do homem, a volta da vinda dele. Em Mateus 24, o Senhor falou isso. Por que ele falou isso? Porque nos dias de Noé, eles não deram ouvido a Noé. Noé começou a construir a arca e eles maneavam dele, mangavam dele, zombavam dele. Não é diferente hoje em dia. O pecado ele cega a pessoa, porque as pessoas que estão no pecado, que estão cometendo pecado, eles não têm essa visão. O pecado acaba cegando essas pessoas e eles não dão ouvido, porque eles já estão tão acostumados a cometer pecados, comete um, comete dois, comete três, e como não há uma consequência, aí ele pensa que é normal e que nunca vai colher aquilo que ele está plantando. Bem assim era aquele povo de Noé. Quando Noé foi falar com eles zombaram, porque o pecado estava arraigado, enraizado neles, na mente deles, no coração deles. E Noé avisou, construiu a arca, entrou com a sua família. Quando então veio o dilúvio, começou a chover, foi que eles viram que realmente o Senhor ia cumprir aquela promessa. Porque eles não acreditavam de maneira nenhuma. Porque eles estavam atolados no lamaçal do pecado. Bem assim hoje em dia, tem muita gente que zomba, tem muita gente que manga, que maneia, que não quer dar ouvido à palavra do Senhor. Às vezes a gente que é cristão, às vezes a gente fica um pouco desanimado, né? Em pregar a palavra do Senhor e levar a palavra do Senhor, mas a gente tem que levar, tem que ter ânimo, tem que ter coragem, tem que ter força, porque o nosso papel é mostrar para o povo que o Senhor está vindo, para que quando ele vir, eles não tenham a desculpa de dizer que ninguém avisou, que ninguém comunicou. Então, é essa palavra que eu quero deixar para os irmãos, e que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E se Deus quiser, vamos fazer mais um vídeo aí, em nome de Jesus. Amém.